Unidade Móvel é com ele. Já estamos acionando o Gerson Felipe. Onde você está, Gerson? Ele falou que em Itajaí, hein? Qual é o assunto? Exatamente, Adilson, Caleb, todos os ouvintes do Bote a Boca no Trombone. Eu estou aqui no bairro Dom Bosco, em Itajaí, para conversar com a Suzana. E o assunto de hoje é a acessibilidade no transporte coletivo. A gente sabe que com a pandemia tivemos até uma redução no número da frota de ônibus que circulam pela nossa região. Em Balneário Camboriú foi pior ainda, né? Porque a Expressul, antes da pandemia, estava operando na cidade, fazendo o transporte urbano municipal. E com a pandemia nós tivemos também, né, a Expressul encerrando as atividades, quebrando o contrato, e aí a Praiana acabou absorvendo parte desse serviço, realizando também, além do transporte intermunicipal, algumas linhas dentro da cidade de Balneário Camboriú. E a Suzana, ela que é cadeirante, está enfrentando uma grande dificuldade para acessar o transporte público em Balneário Camboriú, principalmente. Ela até fez alguns vídeos que estão nas redes sociais. O Jean está colocando a nossa live para você acompanhar. Então corre lá para o Facebook Rádio Menina BC. Enquanto a gente está conversando aqui, você também vai poder acompanhar em imagens, né, todo, podemos dizer, épico. Cada saída de casa se torna uma epopeia para a Suzana devido à falta de acessibilidade nos ônibus da Praiana. Suzana, muito bom dia. Conta pra gente, né, quais são os problemas que você vem enfrentando quando você precisa ir ou voltar do trabalho utilizando os ônibus da Praiana. A maior dificuldade que eu tenho é realmente conseguir pegar um ônibus, né? Eu tenho um pouco mais de facilidade para conseguir ir para Balneário. Eu uso 2 ônibus, eu pego um ônibus local aqui da minha cidade, saio do Dom Bosco e vou até a área central, e lá eu preciso pegar um Praiana para ir para Balneário. Nessa parte é um pouco mais fácil. Poucas vezes eu tive dificuldade com o ônibus. A dificuldade que eu tenho mesmo é quando eu saio do trabalho e tenho que pegar o Praiana, linha Porto Belo, para voltar para Itajaí. Porque essa linha Porto Belo, quando volta muito próximo da minha casa. E não tem ônibus. Todos os ônibus que passam por mim não são acessíveis. Se eu querer pegar um Praiana, por exemplo, e conseguir descer no centro da cidade, eu também não consigo porque a linha não está acessível. Teve uma situação, por exemplo, que eu fiquei 3 horas esperando o ônibus para conseguir ir para o trabalho. Passaram por mim 7 ônibus. 5 não tinham acessibilidade, 1 tinha plataforma, mas a chave estava quebrada e o ônibus já estava nessa situação há 2 semanas, porque eu já tinha tentado pegar ele antes. E daí eu consegui pegar o outro. E o ocorrido dessa vez que eu fiz o vídeo foi justamente, passou um ônibus do Porto Belo, que deveria já estar adaptado e não estava. E daí eu peguei um outro ônibus e esse ônibus tinha plataforma, só que a plataforma não abria. Aí eu disse pro motorista, olha, você vai ter que me deixar sentar no chão e subir de cadeira, porque eu não posso ficar aqui, eu preciso ir para casa, porque ia chover naquele dia. E foi assim que aconteceu. Então eu estou há 1 mês tendo dificuldade para poder retornar do trabalho para casa. Eu fico 2, 3 horas debaixo de um sol super quente em Balneário, vendo as pessoas pegarem ônibus e eu não poder entrar no ônibus porque ele não está acessível. Realmente é uma situação que, inclusive, é lei. Acessibilidade nos veículos de transporte público, existe uma lei federal que garante. Não está acontecendo por parte da Praiana. Você já tentou em algum momento entrar em contato com a empresa para resolver? Ou para que pelo menos um ônibus acessível fosse colocado no horário que você utiliza? Expliquei a situação que eu estava sofrendo durante todo esse período que eu estava tentando ir para Balneário e voltar de Balneário para casa. Falei o número das linhas, expliquei qual era o horário que eu precisava, qual linha que eu precisava e nunca até hoje tive retorno da Praiana. Por conta disso, eu procurei o RH da minha empresa para que o RH conseguisse entrar em contato com a Praiana e explicasse a situação e fizesse o mesmo pedido. A empresa, acredito que fez isso 2 ou 3 vezes, a Praiana respondeu à empresa, mas não foi eficaz, porque um dia estava adaptado, no outro dia não estava, que foi justamente o que aconteceu essa semana, por exemplo. Eu troquei meu horário de trabalho para conseguir ver se a situação do ônibus melhorava, mas continuava a mesma coisa da manhã. Então, assim, é de sorte. Um dia eu vou sair de casa e vou conseguir pegar o ônibus, outro dia eu vou sair de casa e não vou conseguir. E aí quando ela não consegue, é as imagens que vocês estão acompanhando.
se arrastando. Essa é a palavra, né? Não vou medir palavras não, porque é dessa forma que a Suzana teve que acessar o ônibus da Praiana para voltar para casa, se arrastando pela falta da acessibilidade. Nós vamos em busca de uma resposta da empresa Praiana, Aviação Praiana. A gente sabe que reduziu o número de veículos com a pandemia, mas é uma lei, tem que ser respeitado, é o mínimo para a pessoa ter dignidade para ir e voltar do trabalho, né, Suzana? O direito de toda pessoa de ir e vir, de poder exercer sua autonomia, de poder trabalhar. Eu não estou pedindo nada de difícil, nada que não seja obrigação da empresa. Eu ainda estou fazendo o certo como usuária, que é informar a empresa da minha necessidade, do horário que eu preciso, da linha que eu preciso. Então, se eu nunca tivesse tentado fazer contato com a empresa que eu trabalho, eu nunca tivesse feito contato com a empresa, eu entenderia o posicionamento, que é injustificável de certa forma, né? Porque é lei, eles precisam atender essa demanda. O que na minha cabeça não faz sentido é porque que a empresa não responde favoravelmente colocando a linha adaptada. Mesmo que a frota esteja reduzida, não justifica diminuir a quantidade de ônibus acessível. Todos os ônibus deveriam estar adaptados. Com certeza. É lei e também, como a gente falou, né, é o mínimo para garantir a dignidade de uma pessoa que quer ir para o seu trabalho, para garantir o seu sustento. A gente fala tanto nesse momento de pandemia sobre abre, fecha, vamos trabalhar. Imagine você aí ter todo dia essa dificuldade para ir atrás do seu sustento, do seu ganha-pão. Na unidade móvel, falou o repórter Gerson Felipe, da Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir. Obrigado, Gerson Felipe. E é realmente lamentável a gente ver essas imagens aí no canal 8 da CCS e também na internet, na nossa live, a dificuldade dessa moça, né? O Ministério Público podia entrar nessa ação aí também, né? É importante intervir em algo que é lei e que a empresa tem que dar esta oportunidade para que ela possa ter uma mobilidade com dignidade. O Ministério Público poderia fazer isso também. Fica aqui a dica. É que na maioria dos casos, para que isso aconteça, ele deve ser mobilizado por alguém, né, Adilson? E muitas vezes não é mobilizado o Ministério Público. O cidadão tem que acionar o Ministério Público. Exatamente. Para que o Ministério Público, então, cidadã, por gentileza, vamos acionar. Não precisa ser ela, qualquer cidadão pode acionar o Ministério Público para investigar isso. Exato. E o Evandro, que é supervisor de tráfego da Praiana Itapema, hoje afirma que vai ocorrer uma reunião na cidade de Itajaí e que vão abordar esse assunto, porque na linha Porto Belo, Itapema, todos os ônibus são adaptados, porque não tem mais condição dela ficar nessa situação. Ontem ainda eu conversei com o Rafael da Praiana, o Rafael Seara, que é o gerente, né, Adilson, diretor-geral da Praiana. Ele falou que sobre a cadeirante, 50% da frota tem plataformas elevatórias. No entanto, nesse horário que ela necessita, ela tem vivido há cerca de um mês esta humilhação de estar se arrastando no chão para poder ir para casa, ir para o trabalho. É bem difícil essa situação da Suzana, com quem ontem também troquei mensagens através do WhatsApp. Que esta reunião da tarde resolva essa problemática relativa, então, à situação desta moça, né, que infelizmente está passando por um momento muito difícil e que tem todo o direito de transitar de uma forma idônea, correta, dentro das condições que um deficiente físico tem por direito adquirido, hein, Adilson?